Inicialmente, nós vamos conversar com vocês a respeito de 3 tipos de coisas que a gente faz aqui, 3 tipos de técnicas, né? Que é regressão de memória, cirurgias astrais e do apoio da espiritualidade nos tratamentos. Tudo isso nós vamos conversar a respeito hoje. O nosso palestrante de hoje é o Flaubert, daqui a pouco ele chega. Nós vamos começar a conversar com vocês e daqui a pouco o professor Flaubert chega para nos explicar melhor. Então, técnicas apométricas. A primeira, regressão. O que é regressão? É volta, é regresso, é voltar para trás. Na aula passada alguém perguntou para o Adilson, né? Como é que a gente faz? Se a gente consegue mudar o nosso passado voltando no tempo. Então, a gente não muda passado de ninguém, né? A gente observa esse passado e a partir dessa observação, a gente ressignifica. Essa palavra é importante porque ela nos dá a exata dimensão daquilo que aconteceu e a compreensão maior, né? Porque se nós, num acontecimento qualquer, temos uma visão desse acontecimento, por exemplo, eu capotei o carro, vamos dizer, tá? Isso me faz um trauma muito grande, eu fico triste, parará. Mas eu saí ilesa desse capotamento e estou hoje conversando com vocês, apesar de ter capotado e coisa e tal. Então é isso que a gente tem que compreender. Ressignificar o acontecido é o seguinte: eu capotei o carro, porém estou aqui conversando com vocês e aprendi, que é o mais importante, a ser mais prudente, certo? Então esse foi o aprendizado, porque eu estava correndo, eu estava lá costurando, né, e tal. Então eu aprendi a ser mais prudente. Se eu não aprendo a ser prudente, aquele acontecimento não adianta nada. E, por exemplo, se eu capotei o carro no passado, hoje eu tenho uma outra visão daquilo que aconteceu. Embora o trauma continue, o acontecimento, ele continue. Mas aquela emoção que fez com que eu ficasse nervosa, meu Deus, acho que eu vou morrer, coisa e tal, isso eu posso pensar assim, não, isso já passou, e agora eu sei que eu preciso ser mais prudente. Então, esse é o que nós fazemos no passado, que a gente pode usar essa técnica para compreender o passado. É utilizado também, né, nos consultórios médicos, onde os especialistas conseguem, com a pessoa presente, né, eles vão conversando com a pessoa e ressignificam aquele fato que a pessoa está lá, nervosa, triste, achando que não tem mais jeito, que aquilo que aconteceu está ditando a vida dela hoje. Então é importante que a gente dê outro significado a isso. Então é importante, eu não lembro quem foi que perguntou, né? Se o nosso passado, nós podemos voltar e modificar. A gente não modifica, porque o passado já foi. Nosso passado já foi. A gente ressignifica. E isso é muito importante para todos, ok? Utilizadas em encarnados e desencarnados. Por que, gente? Que a gente utiliza a regressão em desencarnados? Porque eles também têm traumas, também apresentam, eles se fixam em determinados acontecimentos, e esses acontecimentos ditam o que estão fazendo hoje. Então, se de repente um desencarnado chega perto do Guilherme, né? Chega perto do Guilherme e quer se desforrar do Guilherme, porque no passado o Guilherme lhe fez qualquer coisa, sei lá, matou a família dele, coisa e tal, né, Gui? Então, de repente, ele hoje chega, achei o Guilherme, né? Achei o Guilherme e agora é minha vez da vingança, essa palavra que teria que sumir do nosso dicionário.
né? Então eu chego perto do Guilherme e eu só penso em que ele me prejudicou. Eu não penso em mais nada. Eu chego perto dele e começo a atuar para que ele fique nervoso, para que ele cometa erros, né? E ele consiga, porque ele tem nele um plug. Quer dizer, sabe esse buraquinho da onde a gente coloca o fio para pegar a eletricidade? Ele tem esse plug, por quê? Porque ele cometeu um deslize no passado, ele ainda não se perdoou também, e eu não o perdoei, porque ele matou a minha família, né? Eu sou desencarnada. Chego lá perto dele e falo, te achei, Gui. Então eu vou pegar esse plug, eu vou usar esse plug que ele tem, de não ter se perdoado, de não ter aprendido com aquela situação, e vou começar a atormentar o Guilherme, tá? Das mais diversas formas. Aí o que acontece? Quando o Guilherme vem no centro para ser tratado, por exemplo, eu chego, começo a tratar o Guilherme, abro a frequência do Guilherme lá na sala e vejo que o Guilherme tem esse fato no seu passado, lá de 300 anos atrás, tá? 400, 1000 anos, vai saber. Ainda não curou essa ferida nele e nem no outro. Ele está assim, ligado a isso através desse plug, e eu, que sou desencarnado, vamos dizer assim, eu estou parada no tempo. É incrível, mas a gente fica, porque quanto mais atenção eu dou para uma situação, mais eu fico ligada a ela, a gente fica jungido, é a palavra que o Chico usava, né? A gente fica jungido, amarrado, acorrentado nesse acontecimento, e eu não vou para frente. Às vezes eu até, vamos dizer, se faz um bom tempo, eu já encarnei outras vezes e tal, mas eu trago comigo aquele ponto do meu passado, onde eu prejudiquei o Guilherme, onde o Guilherme me prejudicou e eu guardei isso daí. E eu parei muito nessa vingança, nesse desejo de vingança. E se eu encontro o Guilherme hoje, eu sou desencarnado, ele encarnado, ou eu seja encarnado e ele encarnado, porque é interessante isso. Tanto encarnado quanto desencarnado pode obsidiar o outro, né? Então eu sou desencarnado ou sou encarnado, eu chego junto do Guilherme e tormento a vida dele. Certo, gente? Então é importante, eu não consigo pensar em nada. Aí eu chego aqui, vejo, abro a frequência dele, vou para esse ponto do passado, porque ele está desesperado, né? Nesse ponto do passado dele, a gente utiliza a regressão de memória, tipo assim, dá vida àquela situação que aconteceu no passado, e nem sempre é muito claro, viu, gente? Às vezes a gente consegue perceber que existe uma situação de dificuldade, mas às vezes você consegue somente ver que tem um ponto que está ali vibrando nele, e nesse ponto tem o irmão ligado. Aí você cuida do Guilherme e vai cuidar também do irmão que está ligado a ele, ainda parado no tempo, ainda achando que o mundo não andou, que o Guilherme é muito mal, porque apesar dele ter progredido e tal, ele fala, não, ele matou a minha família, ele dizimou com tudo. Então é importante que a gente observe que isso é para nós todos agora, hoje. Tudo o que acontece conosco tem que ser ressignificado à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes cada ofensa, né? Por quê? Porque todos nós, um prejudica o outro, e um tem que perdoar o outro e tem que se perdoar, né? Então é importante que a gente utilize esse conhecimento que hoje a gente consegue bem claramente observar, porque é científico isso. Por que eu vou ficar parada se o Adilson me fez alguma coisa? Ele me paga. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se eu não fizer nada, vai ser Deus que vai pôr um trem na cabeça nele e vai atrapalhar ele. Gente, vamos utilizar o que a regressão nos traz de aprendizado, né?
puxa vida, o que eu aprendi com o que me aconteceu? O que pode ser aprendido com aquilo que aconteceu comigo e que hoje eu estou ali remoendo, passando mal, triste, chateado, mas eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que sair dessa e ir para frente. E é isso que se faz, que se utiliza quando a gente usa a regressão de memória. Então a gente usa em encarnado e usa em desencarnado para encontro com o passado da gente, com a finalidade de educar, essa palavra é importantíssima, e elucidar sobre suas dores ou vicissitudes. E isso é orientado apenas para traumas ou fobias graves. Por quê, gente? Por exemplo, eu chego aqui com um trauma qualquer, porque minha mãe me maltratou numa época X, né? E eu fiquei ligado naquilo, né? Então hoje eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que me educar para saber que a minha mãe me corrigiu, graças a Deus, para que eu não fizesse mais caca na vida, né? Então minha mãe chegou perto de mim e falou, não pode fazer isso. Então não é um trauma grave, vamos dizer assim. E de repente eu venho lá para o tratamento querendo que, minha mãe me prejudicou. Não é que ela prejudicou, ela pôs um limite para que a minha vida pudesse seguir adiante. Certo? Então a gente tem que saber quando procurar o tratamento e quando procurar a reeducação nossa, através do Evangelho. Por isso que a gente bate nesse Evangelho. Gente, quantas vezes a gente precisa recorrer às lições de Jesus para que a gente compreenda a nossa posição hoje na vida. Então é muito importante, e aqui tem algumas ressignificações, porque ontem eu fui assim, né, brava, depois eu fui desse jeito, aí eu reencarnei de novo, e hoje estou aqui ressignificando minha vida, buscando, através da educação e da elucidação, aquilo que nós precisamos fazer, certo? Vamos ver. A gente, imagina, bom dia. A gente sempre utilizou a regressão de memória. Nós sempre tivemos aí, isso não é de hoje que se utiliza, né? Porque agora, inclusive, tem consultórios especializados em regressão de memória. Mas nós sempre fizemos isso, é muito antigo isso daí, né, Flauber? E eu vou convidar o Flauber para que ele possa estar explicando para nós desde quando que isso acontece, certo? De regressão, elas foram já utilizadas desde o Egito Antigo, tá? A fim de se ter uma notícia a mais de alguma fobia, alguma alteração psicológica, já naquela época que nós temos essas informações, tá? Isso posteriormente foi utilizado em Roma também. Porém, quando as técnicas foram utilizadas em Roma, trazida pelos gregos, o cristianismo inicial começou a boicotar essa técnica. E ela foi suspensa durante muito tempo. Porém, na época chamada místicos, né, começaram a utilizar as técnicas, mesmo que escondidas, né? Mesmo que não visualizada perante a sociedade. Os tipos de regressões, né? Nós temos a regressão de memória, que ocorre até a fecundação do óvulo. Então, muitas vezes, muita gente pensa, né, que a regressão ela fica só vinculada ao nascimento, né? Eu, como biólogo educador, sempre via nos livros, né, algumas contradições sobre onde começava a vida. Então, os médicos diziam que quando a vida começa, quando forma-se o sistema nervoso. As religiões diziam que a vida começa a partir da fecundação ou a partir do nascimento da criança.
Mas dá para se fazer essa regressão na vida intrauterina, tá? Também. Nesse caso, a regressão da vida passada, né, ou dessa mesma vida, ela só é indicada, tem muita gente que tem curiosidade, né? Eu queria fazer uma regressão para ver o que aconteceu comigo, então na vida passada. Só que ela só é indicada em casos de fobias graves, como é o caso que conta aqui, né? O nosso digníssimo Alberto Almeida, que acompanhou uma regressão de um homem que tinha uma fobia muito grande e que foi acompanhado também com um psicólogo, ele, né, um psiquiatra e um neurocientista, para poder definir quais eram as bases da regressão e fazer um estudo mais apurado. Então o homem não conseguia se desenvolver. Foi feita a regressão durante toda a vida dele, nada foi encontrado, né? E eles tentaram a regressão na vida intrauterina, dentro do útero. Chegou-se ao 8º mês, não encontrou nada. No 7º mês, ainda nada. No 6º, no 4º, no 3º mês, no 1º mês de gestação, não encontrou nada ainda. E foram indo até o momento da fecundação do óvulo. Na semana da fecundação, ele começou a descrever uma briga muito grande. A mãe dele estava discutindo com o pai, né, que ela se viu grávida, porque a mulher quando fica grávida sente, né? É quase que assim, instantâneo. Ela dorme, tô grávida, tem uma desconfiança. Dia seguinte ela tem a certeza, né? E aí ela foi conversar com ele, falou, olha, eu tô grávida, tal, assim, e ele não aceitou. Não aceitou tanto que foi embora. E os médicos escrevendo, passando isso para o papel, né? O Alberto Almeida acompanhando o caso. Quando acabou a sessão, não contaram nada para ele. Chamaram a mãe dele no consultório e descreveram a conversa e ela começou a chorar. Falou, como vocês ficaram sabendo disso? Porque isso não foi falado nem para minha família. Então, para ele, o homem, o filho, né? O pai tinha morrido. Ela nunca tinha contado a situação. Então, a partir desse momento, após a fecundação, olha só, na semana da fecundação, a encarnação está completa, no caso do óvulo, o espírito já acompanha e recebe as informações do ambiente. Então tem bebês que nascem mais agitados, né, por causa da família mais agitada, né? Alguns bebês também repudiam a mãe, como foi o caso de um fato que aconteceu com Alberto Almeida também, que ele relatou em alguma de suas palestras, que a filha repudiava a mãe desde o nascimento. Desde o nascimento. E quando foi investigar o porquê a família resolveu segurar o entendimento do sexo, só no nascimento. Vamos fazer uma surpresa. E todos gostariam que fosse menino. Tava uma expectativa, mas não, eles queriam saber só no momento do parto. E quando tirou a criança, o médico falou, é menina. Ela olhou assim, é menina? Essa ação que a mãe teve já criou na criança esse repúdio. E a criança não queria ficar com a mãe de jeito nenhum próximo. 2 aninhos, 3 aninhos. E aí, quando ela foi buscar ajuda, o Alberto Almeida disse o seguinte, olha, quando ela estiver dormindo, você começa a conversar com ela. Mamãe te ama, mamãe te esperava, tudo mais. E foi conversando. 1 dia, 2 dias, 1 mês, passou. E aí, certo dia, a criança dormindo, a mãe conversando com ela, ela acordou e disse, mamãe, tive um sonho com você. Nunca tinha chamado de mãe a criança. Nunca tinha chamado. Mamãe, tive um sonho com você. Você dizia que você me amava tanto. E aquele repúdio acabou.
Tá? Agora, um fato que aconteceu comigo, porque eu estou comentando isso, porque as memórias, mesmo quando a gente não está ativo, né, elas vão acontecendo no ambiente, porque o espírito capta todas as coisas ao redor. Somente quando a gente vai dormir. Minha filha nasceu, tinha 7 meses, a gente colocou na escolinha. Né, os dois trabalhavam, tudo mais, naquela correria. E nos 2 primeiros dias foi aquela luta. A gente pegava ela no final da tarde com o olhinho cheio de lágrimas, sabe? Com o olhinho bem inchado e tal. E a tia falava assim, foi tudo bem, para acalmar os pais, né? E não foi, devia ter sido aquele pesadelo, né? Foi tudo bem. A gente deixava 2 horinhas, 3 horinhas. Aí eu lembrei desse fato do Alberto Almeida. Aí fui colocar ela para dormir, fui na rua, calor, né? Na rua, fazendo ela dormir. Quando ela dormiu no meu colo, eu comecei a conversar. Olha, a escolinha é um lugar bom, que você vai se desenvolver. O papai quer tanto para você, quer te ensinar tanto, quer correr por aí no meio do mato. Já viu o biólogo, né? Quer correr no meio do mato, quer te ensinar tantas coisas, quer fazer um monte de coisa com você, mas você precisa ir para a escolinha para se desenvolver. E fui conversando com ela tal. No dia seguinte, levamos para a escolinha. Algo incrível aconteceu. Tiramos do carro, lá que ela viu a tia da escolinha, ela começou a sorrir. Entregamos, fomos embora. Quando a gente chegou para buscar ela, a tia chegou assim pra gente, nossa, hoje foi maravilhoso. Eu falei, hoje foi, né? Hoje foi. Eu fico me perguntando, como existe um entendimento, tanto Divaldo quanto Alberto Almeida explicavam isso, né, em suas palestras. O espírito fora da matéria, muitas vezes é permitido entender algumas coisas para o seu aprendizado. O espírito só completa a sua encarnação aos 7 anos de idade, quando ele se encaixa literalmente no corpo físico. Então não adianta conversar com um bebê. Você vai explicar, vai bater na tecla, vai falar, mas é quando dorme realmente que você pode falar como adulto. Dá certo, dá certo, tá? Então esses são os 2 aspectos que ele voltou, pelo menos nesta vida, né? Regressão para desencarnados. Isso é muito, muito interessante. A quem serve? Serve aos espíritos endurecidos, cristalizados muitas vezes na vingança, os obsessores. E nós vimos, né, que existem obsessores de todas as ordens. Aqueles que estão desta vida que desencarnaram e acompanham, pode ser por qualquer motivo, até um amor possessivo, e pode ser um desencarnado de séculos que nos acompanham, né, buscando, assim, a vingança, porque querem retribuir o mal que nós fizemos a eles. E neste caso aqui, os espíritos que acompanham o tratamento, a terapia para o encarnado, que recebe o desencarnado, é possível fazer sim essa regressão para mostrar para ele o que aconteceu, tá? Segundo a 9ª lei, o deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Se ordenarmos um espírito incorporado no médium, a volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo e época do passado que lhe foi determinado. Isso ocorreu no livro, se eu não me engano, No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Contava o caso de 3 espíritos, né? 3 obsessores, e estavam obsidiando uma mulher, que fez da vida passada deles um tormento. E então, quando conversado com um deles, né, a equipe que acompanhava André Luiz nas pesquisas espirituais ali, né, no entendimento, foi mostrado o passado, uma regressão, mas eles estavam numa casa espírita.
Ele estava incorporado e foi ordenado que ele voltasse no tempo. Ele se viu com as vestes da Guerra do Paraguai. E aquela mulher foi a mulher que ele fez o mal. Olha que interessante. E ele não se recordava. Então, a partir daí, a partir desse instante que o Espírito recobra o mal que ele fez por ter o esquecimento e estar endurecido àquela época, ele acaba perdoando, ele acaba voltando a si. Porque como nós vimos nas aulas anteriores, os obsessores são simplesmente pessoas com o esquecimento ou a ausência do amor temporário. Temporário. A partir do momento que ele sente as benesses do perdão, do amor, ele acaba saindo desse estado obsessivo e acaba auxiliando. Como diz a Nete Guimarães, também outra expositora, diz o seguinte: a maioria dos espíritos que são superiores e têm uma inteligência a mais, estão aqui nos ajudando, foram obsessores. Como assim obsessores? São muito inteligentes e conhecem muito a arte de obsidiar. Porque para obsidiar não é fácil. É necessário que você tenha um entendimento de como o espírito funciona e como o espírito vai captar as menções espirituais sem ter o ato direto. Ele não pode fazer a gente sair em queda, né? Ter a queda para uma ação direta. Ele mesmo fazer isso. Não, ele acaba induzindo. Ele vai insuflar na pessoa a sua queda. Por exemplo, a ganância. Ele começa a insuflar ao seu redor todo o estado de ganância para a pessoa cair na ganância novamente. Isso na sexolatria, no ódio, na paixão e tudo mais. Tá certo? Então aqui, no Livro dos Espíritos, que diz no capítulo 8, né, esquecimento do passado, Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Eles respondem: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz, pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. Ou seja, nós entendemos que o nosso ninho familiar é um reencontro de espíritos afins e não afins. Já imaginou se a gente soubesse que o nosso pai ou a nossa mãe tinha nos assassinado em outra vida? Já imaginou? Se a gente tivesse sido casado com um filho, com um irmão na outra vida, como ficaria esta vida? Ficaria um tanto obscura para a gente. Então, olha a benevolência do nosso Criador. O véu do esquecimento que traz para a gente agora só nos faz lembrar dos nossos objetivos encarnatórios. Ou seja, o que nós devemos fazer nesta vida. Porque as nossas ações e respostas do que vem como expiação ou prova são nossas escolhas, o livre-arbítrio. Então é possível só entendermos uma certa parte, e assim é com a inteligência e com a sabedoria em tudo. Nós passamos por diversos conceitos de artes marciais, ódio, o rancor, as nossas afinidades por certas áreas de trabalho e que nessa vida só iriam nos prejudicar. Você já imaginou se o médico de Hitler reencarnasse como médico?
com todo o aval e a bagagem que teve na vida passada? O que seria de seus pacientes? De muitos daquela época estão reencarnados não tendo a missão como médicos. Aqueles que assim o têm são aqueles que evoluíram muito, estão dispostos a auxiliar muito. Eu acho que muitos deles estão lá nos Médicos Sem Fronteira. Muitos deles. Então é possível que eles tenham o contato com a profissão que tanto amava e que não pode exercê-la. E assim ficaram incumbidos de, ao invés de falar e modificar o espírito para o mal, no caso de encarnados naquela época, hoje estão dispostos a mudar uma multidão para o bem. De muitos. Eu não falo só desse tipo, dos médicos de Hitler, mas diversas pessoas que usaram a palavra e a inteligência para modificar e fazer o mal. E que hoje estão modificando fazendo bem. Expositores espíritas, professores, Então, por isso que a gente sempre comenta, não faça regressão. Se você souber o que aconteceu no seu passado, às vezes pode ser um choque tão grande que você não consiga mais conviver com certas coisas. Eu soube, meio que por tabela, vamos dizer assim, numa reunião mediúnica, os obsessores apontavam para mim. Olha, você é assim, assim, assim. Me deu um choque durante um mês. E aí, graças aos estudos, fui entendendo que existe a segunda chance e vamos mudar. E cá estou eu. Tem um médico do Rio de Janeiro, espírita, expositor também, que disse ele faz a parte de materialização, e perguntou para um espírito que se materializava: será que eu, na minha profissão como médico, vendo muitos céticos, não é minha obrigação passar o espiritismo a eles? E o médico, muito duro, alemão, falou: não mexa com eles. Ué, mas eles precisam entender. Não, muitos deles são melhores e maiores que você, melhores e maiores na evolução. Mas como assim? Eu conheço o espiritismo, faço as coisas dessa forma? Ele falou: sim, mas eles são céticos, não tem problema. A vida deles já é uma oração. Se doam totalmente, mesmo sendo céticos. A vida é uma oração. Isso é um tapa na cara de muita gente, Então, já trazem consigo a necessidade de melhor ao próximo. Comentário de Kardec sobre o véu do esquecimento. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos, do que fizemos de bem ou mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. Intuição. Quem trabalha numa área, mas de repente tem uma habilidade em fazer outras coisas, não é verdade? Em apaziguar situações. Minha sogra, quando viva, ela era a matriarca da família. Ela conseguia colocar todo mundo no mesmo abraço, e apaziguar situações. Ela estudou até a 4ª série. Ela tinha uma inteligência na cozinha que era absurda. Absurda. Ela não sabia escrever nem ler direito. Ela tinha vergonha quando ela ia ler alguma coisa, Ela assistia todos os dias aquele programa da Palmeirinha, todos os dias, no final da tarde. E ela olhava assim, ela discorrendo a receita, e falava assim: vai dar errado. A gente ficava meio assustado. Como assim vai dar errado? Está na TV, Falava para ela: não,
ela pegou o ingrediente assim, 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 ela usou dessa forma, vai sair meio xoxo. E saía. E saía. Outras vezes ela pegava a receita que ela só via, um mês depois, e fazia. Com as mesmas medidas, sem anotar nada. Meu Deus. Todo mundo ficava impressionado. E todo mundo, como se dizia, né, o ditado, né, comia chorando, de tão bom que era, tá? Cirurgias astrais. Consiste em emitir pulsos magnéticos no corpo etérico e astral, para que se tornem maleáveis e flexíveis, o ponto de se tornarem permeáveis às energias irradiadas pelo operador. Para quem não se recorda da época da escola, somos todos feitos pela unidade da vida, a célula. Cada unidade célula é formada por trilhões de átomos. E todos eles conjugam uma energia de formar moléculas, ou seja, o que eu estou dizendo? Nós estamos vestindo uma roupa como se essa roupa fosse atraída no nosso corpo e ela assim é formada. Então todas as moléculas das células têm uma força para não se soltar e a gente ter essa proteção física que nós temos. Nas cirurgias astrais, os médiuns emitem energias e pensamentos para deixar frouxas essas ligações, mesmo que material. Agora imagina no perispírito. Por que no perispírito? Porque é a partir do perispírito que vai irradiar para a matéria. Continuando. Com o afrouxamento intermolecular das partículas de matéria etérica, olha só, lá no perispírito, e astral, os corpos espirituais se tornam menos densos e podemos fazer fluir a energia com muito mais facilidade, sem acumulações e bloqueios energéticos. As cirurgias astrais demandam uma concentração muito maior de todos que estão auxiliando na cirurgia, de todos os médiuns. Essa é uma parte que me cabe, pois antes de de participar da Casa do Jardim, eu participava de cirurgias espirituais com médicos desencarnados. E o trabalho era muito sério e não existe brincadeiras. Neste momento de cirurgia astral, o paciente realmente, nada é feito com corte, nada. O paciente realmente sente uma dormência, como se estivesse o anestesiando. Em uma das cirurgias que foi realizada, com a mãe de uma amiga minha que é clarividente, ela ficou ao lado da maca e a cirurgia começou a discorrer. Depois que passou a cirurgia, começou a fazer o tratamento, ela olhou para mim e falou assim: Flaubert, eu vi a minha mãe inteira aberta, eu vi os órgãos, e os médicos trabalhando nos órgãos, foi incrível, eu nunca mais vou esquecer este momento. Mesmo que nós não vejamos, as cirurgias elas assim ocorrem, mas é necessário que tenha muita técnica, muita seriedade de cada médium presente na sala. E se realizada alguma cirurgia no âmbito, na Casa do Jardim, pelos médicos espirituais, porque é necessário. Mas a cura vai chegar? Depende do merecimento do paciente, da sua modificação interna, da sua reforma íntima. Então aqui nós vemos os átomos, né? Isso aqui é um átomo discorrendo sobre ele a molécula no corpo físico, no corpo astral.
a energia sutil que envolve o nosso perispírito. E isso faz o afrouxamento de todas as moléculas. Aqui nós temos as moléculas astrais, inclusive DNAs. DNAs. Podemos modificar DNAs? Não nós. Não nós. Somos tão pequenos a isso. Nós temos o auxílio da equipe espiritual toda, uma equipe médica muito grandiosa, que auxilia cada encarnado. A técnica da dialimetria é uma forma de tratamento médico que conjuga a energia magnética de origem mental. Olha porque eu disse da seriedade do momento. Com energia de alta frequência vibratória, proveniente da espiritualidade maior. Mentores e médicos extrafísicos, convenientemente moduladas e projetadas para a melhora do assistido de acordo com o seu merecimento. Infelizmente, as casas espíritas são procuradas como o último refúgio, a última chance, né? É uma doença, tudo mais, aí buscam todos os médicos, buscam todos os amparos, todas as religiões, aí vão buscar a casa espírita. Eu ouvi falar que lá tem cura. E vem crente que essa cura acontece. Eu acho que todo esse caminho a percorrer aumenta o poder mental da fé, porque a fé é crer, acreditar, confiar. E a pessoa chega insuflada com uma energia de modificação muito grande. Porque foi permitido com que isso acontecesse, para aumentar a sensibilidade às cirurgias, ou até mesmo o tratamento. Aliado tudo a isso, ao tratamento terreno, a busca pela melhora e a busca ao conhecimento interior, faz com que a maioria das doenças sejam melhoradas. E em alguns casos gravíssimos, a cura. A cura, em alguns casos. Esse mesmo médico do Rio de Janeiro, que eu assisti a diversas palestras, porque as palestras de medicina que ele ministra são excepcionais. Da minha área, que leciono na parte da saúde também, são excepcionais. E ele disse que em uma das câmaras de materialização, ele ouvia os médicos falando em um médico alemão e um médico inglês. E eles estavam conversando na língua inglesa. Ele ouvia assim, uma paciente terminal, com câncer todo espalhado pelo corpo. Ela foi paciente dele e ele indicou a casa, né, para ela poder seguir. Pelo menos se não tem a cura, tem um alento espiritual que ela aceite ou de alguma forma, né, se sinta mais confortável. E ele dizia que ouvia a palavra wonderful, wonderful. E ele achou estranho, uma paciente terminal com metástase espalhada pelo corpo todo, num grau muito avançado de câncer, ouvindo dos espíritos wonderful, aí já coçou a curiosidade. No final da sessão, ele perguntou para o espírito: o que foi tão maravilhoso numa paciente com câncer muito grave? Ele falou: simples, a aceitação da doença. Como ela aceitou regenerar o espírito a partir da doença. Como diz André Luiz, em diversos livros, cada doença é um carvão milagroso que retira do nosso espírito as imperfeições e expiações do passado. Nós pedimos essa prova para que nós possamos entender melhor e cuidar melhor do corpo. Imaginem quem morreu pela gula de ter
comido tanto e não ter cuidado do corpo nessa alimentação e ter falecido por esses motivos. Imagine que nesta vida venha a ter gastrite, refluxo. Por quê? Tem certos alimentos que fariam muito mal e se fosse permitido comer tudo o que ele quisesse, voltaria naquela imensidão da mente do passado. Ele se perderia nos alimentos de novo. Então algumas pessoas tomam até um cafezinho. Nossa! Imagine que várias coisas, vários alimentos fizeram mal na vida passada. Ou então até causou o suicídio por ingestão de toxinas, ingestão de veneno. Tá? Então nada pra gente é por acaso. Nada. Então nós devemos muito ao nosso merecimento. Então se hoje nós temos que conviver com algo, que não temos que fugir, que nós possamos entender o porquê daquele algo. Buscamos um tratamento? Sim, buscamos. Mas como que nós vamos amenizar isso tudo? Entendendo o que nós temos que aprender, o que nós temos que entender do corpo para fazer ele melhor. Se a pessoa entendeu que ela precisa cuidar mais e entende com certeza vai ser diminuído a gastrite, o refluxo, a esofagite. Tá certo? Energia mental. Isso é uma área tão grandiosa, né, que eu tive um susto quando eu estava estudando essa área há alguns anos atrás. Particularmente eu acho a mente humana fantástica e é uma paixão para mim muito grande, né? Então busco diversas informações mesmo além da minha profissão e do estudo que eu tive na faculdade. E o tálamo é uma região... Ele tem o laser aqui? Não, né? O tálamo é uma região que se posiciona nessa partezinha de trás aqui, ó. A pituitária, a glândula pituitária aqui, ó. O tálamo é tudo essa parte aqui, ó. Tá? O tálamo é uma região do cérebro, do encéfalo, que recebe as informações do corpo e ela direciona para pontos específicos do cérebro. Nós possamos entender, conjugar uma resposta e o corpo reage dessa forma. Tá? Só que quando a gente entende, nossa, deve ser muito complexo dentro desse tálamo, né? Porque ele pega as informações do corpo e reorganiza para pontos específicos do cérebro. A gente pensa, nossa, é muito complexo. Aí quando se faz uma necrópsia num cérebro, né? Ou se estuda na anatomia, vemos que o tálamo é oco. Ele é oco. Não tem nada ali. Só tem um líquido que inunda o cérebro. O líquido cefalorraquidiano, ou líquor, né, como é chamado. Então, o que isso traz de bom para a gente? Traz o início do entendimento do espírito. Os neurocientistas céticos estão estudando essa área de como ela se comporta algo vazio. Então foi de causar espanto nos médicos americanos, que são um dos mais céticos, né? Quando o paciente em fase terminal na UTI fica sobre uma maca que é como se fosse uma balança, né? Que eles estão estimando o peso da pessoa. Na hora exata da morte, 42 gramas são liberadas do paciente. Ou seja, o paciente pesa 42 gramas a menos. Todos os pacientes, todos. Aí a gente pergunta, nossa, mas o que será isso? Com certeza, o espírito. Mas pesa. Matéria mesmo que sutil. Mas matéria. Olha que interessante. E pra gente, aqui veio o meu espanto.
O tálamo foi estudado pelos egípcios, tudo mais há muito tempo atrás, pelos magos egípcios. E para quem gosta, né, da cultura egípcia, esse aqui é o símbolo do olho de Óris, da magia egípcia. Então os médiuns egípcios eram chamados de magos, eram aqueles clarividentes, né? E aqueles que previam o futuro. E estavam sempre próximos do faraó, como Moisés. Moisés não teve lances do futuro? Onde ele estava a maior parte da sua vida antes de tirar o povo hebreu do Egito? Ao lado do faraó. Olha que interessante. Então, de repente, esse espaço vazio seria mais ou menos de onde vem a questão da física quântica, em que a micromolécula se comporta ora como energia, ora como matéria? A física quântica, ela explica que toda essa energia, ora molécula, ora física, ora energia, está em todos os lugares. Mas aqui se processa a ligação espírito-corpo. Porque, na verdade, a informação sobe, né, se processa em algum local e volta. E chega à região. Sim. A região é vazia, então essa Sim. informação sobe. Exatamente. O nervoso é transformado agora em... Exatamente. Então, assim, é uma informação muito drástica para a humanidade toda. Foi descoberto isso há muito tempo. Porque não tinha nada de questões químicas, como as sinapses. Não é? Existe sinapse em volta, mas a região oca não. Exatamente. Então, a transformação de energia E isso, as sinapses que a gente está comentando, é quando um neurônio ele fica muito próximo de outro e não existe conexão física com ele. É uma molécula que se desprende de um neurônio e atinge o outro para estimular. A gente chama de neurotransmissores, né? E existem muitos do bem e também os que vão causar depressão. A gente está comentando aqui como essa informação se processa do espírito para o corpo, exatamente, de forma energética e que vibra, e isso dissemina ao corpo. Então, Um comentário foi feito um filme, né, sobre isso, que chama 20 gramas. eu não assisti, não. Mas ele fala sobre a questão Comenta isso. da morte, sobre esse peso de 21 gramas. Olha só, 21 gramas. Ele tenha jogado no instrumento, mas é exatamente Sim. o que trata desse ponto, né? Sim. Pode ser eu tenha errado também o número, mas não tem problema. Mas é que diminui o peso da pessoa, né? E é tão interessante essa informação que mudaria totalmente os livros de biologia e o entendimento humano, que ele está sendo pesquisado por diversas partes do planeta e todos estão chegando ao mesmo ponto, assim como o Espiritismo foi de início, né, projetado. Ou seja, toda e qualquer nação pode pesquisar e vai chegar no mesmo patamar, no mesmo entendimento. E começou dos mais céticos. E aí eles começaram a pesquisa sobre as EQMs, experiências de quase morte, né? Que são algumas até engraçadas. Um senhor teve uma experiência de quase morte, veio a óbito por alguns minutos, conseguiram ressuscitar o paciente. E naquele momento pega aqui, injeta ali, tem que entubar o paciente, teve que tirar a dentadura dele, né? E tirou, e a enfermeira levou para outro local ali, guardou, não sei o quê. E acabou, o paciente se recuperou e o médico foi no quarto do paciente, do senhor. Tá tudo bem com o senhor? Tá? Ah, tá tudo bem, sim. Eu queria saber onde está minha dentadura. Ah, nós vamos ver para o senhor. Não, eu acho que ela está numa sala assim, numa gaveta, próximo da parede, assim. Ah, tá lá. Como que ele sabe? Acho que o cuidado que ele tem, né, com a aparência foi tão grande que quando espírito, minha dentadura, ele foi atrás. Enquanto fazia o procedimento com ele, né? Olha que interessante. Mas diversos casos, um médico começou a desconfiar, né? Começou a colocar símbolos sobre os lustres do quarto, das UTIs. E quando o paciente estava em coma, né? Depois o paciente voltava e ninguém sabia, só o médico colocava um sinalzinho.
Em cima do lustre. Lustre embaixo, sinalzinho na parede em cima. Ninguém conseguia ver. Ele não contou para ninguém. Quando os pacientes voltavam do coma, fazia a entrevista com o médico e tudo mais ali, né? Aí o doutor, eu não entendia. Tinha um símbolo no teto do quarto. E eu me via deitado e esse símbolo próximo a mim. Você pode desenhar o símbolo para mim? Posso. E o símbolo que estava lá, que ele tinha colocado. Né? Então isso está assim, aumentando a concepção de espírito. Isso, por enquanto, está sendo assim, disseminado aos poucos. Mas no Brasil, esse entendimento aqui que nós temos vem através desse fantástico pesquisador Sérgio Felipe, catedrático da Unifesp. Ele criou uma matéria para os médicos da USP em São Paulo, chama-se espiritualidade. Ele fala muito do tálamo e da glândula, né, pineal ali de cima, essa glândula dessa região aqui, que ele pesquisa, inclusive faz fotografias sobre as glândulas de diversos pacientes que já faleceram. E quanto mais médiums as pessoas são, mais um tipo de metal é cristalizado nessa glândula, como se fosse uma antena receptora de energias eletromagnéticas. Olha que interessante. Quando a gente começa a ter uma percepção de algo, uma intuição, se você tiver a sensibilidade de tentar captar onde é o local onde que chega essa recepção, você vai ver que é bem no meio da cabeça. Entre os olhos, no meio, um pouquinho mais para trás, é onde se localiza a glândula pineal. Então ela capta as informações eletromagnéticas do ambiente e a energia que está no ambiente, que nós emanamos o tempo todo, elas são eletromagnéticas. Vocês captaram a energia. Eu cheguei, o mundo olhou, nossa, está desesperado, né? Eu sentei, me acalmando ao longo do tempo assim. Agora passa uma tranquilidade, não fisionômica, energética, e vocês todos estão sentindo. E não é à toa no ambiente de trabalho ou familiar, você tem sensações que você desconhece e que agora você está entendendo. Em todo o curso eu falo, nada é por acaso, todos que estão aqui estão preparados para receber as informações e agora saber lidar com essas informações da melhor maneira possível. A caridade, o amor ao próximo. Todos estão prontos. Então a sua sensibilidade, o sexto sentido, que a mulher é muito mais sensível ao homem, pela ligação maternal e tudo mais, né? Agora nós sabemos de onde vem. E como se processa, e como nós captamos isso. Muitos de vocês, quando veem uma briga, nem sabe que é uma briga, mas sente uma coisa ruim por dentro, não sente? Quando está próximo? Ou uma multidão, quando se conjuga ao seu redor, tem pessoas que não conseguem ficar próximas, porque captam muitas energias e não conseguem lidar com essa situação. Então, através dos estudos, através do trabalho mediúnico, nós conseguimos bloquear nosso espírito para que essas energias não nos façam mal. Que em certos dias nós ficamos muito pesados com as energias que chegam até nós, não é verdade? É muito interessante, quem quiser pesquisar mais sobre isso, diversas palestras, elas ocorrem, inclusive com os futuros médicos da USP, tá? Num anfiteatro cheio de pessoas jovens estudando a medicina, e ele lecionando a glândula pineal para esses jovens. E aí um médico mais cético, uma vez foi até um pouco constrangedor, né? Um médico cético perguntou assim para ele, né? Como é que você sabe disso tudo que acontece com a glândula pineal? Ele virou para o médico, colega de trabalho, simplesmente porque eu estudei. Eu não fui pela intuição, eu estudei e a comprovação está aqui.
Eu escrevi livros, leia o livro tal. Duro, ríspido. O merecimento. Para a gente entender e não sofrer com diversos assistidos que chegam para o tratamento e também ao nosso redor. A gente fica mais calmo quando vê alguém em sofrimento, mas passa a entender. É óbvio que nós estenderemos as mãos, se caso necessário, mas o entendimento é a gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Na questão 532 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Ou seja, se eu orar muito por alguém, será que a pessoa vai conseguir melhorar e vai conseguir atrair o que ela precisa? Olha como são diretos. Não o podem fazer inteiramente. Inteiramente. Porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. O que nós precisamos passar como fator educativo ao nosso espírito. A Terra, o planeta de prova e expiação agora, assim como outros, menos os planetas mais avançados, os mundos felizes, né? Nós temos muitos aprendizados ainda. O único que passou pela Terra que não precisava desse aprendizado foi Jesus. Todos os demais precisavam. Nós enxergamos Chico Xavier como um modelo. Nós temos que entender o modelo dele como caridade muito bom, mas o modelo a quem se seguir, Jesus Cristo. O modelo máximo. Mas lógico que nós observamos, nós até ficamos impressionados e queremos sim ser como Chico Xavier. Mas será que nós conseguimos ter as dores do próprio Chico? Meio difícil. Continuando. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir a si mesmo, o famoso orai e vigiai. É esse o significado das palavras buscai e achareis, batei e abrir-vos-se-á. Ou seja, o que você busca? O que você procura? É do fundo do coração? Terás. Mas será que terá de todo o seu entendimento? Não. Eu costumo brincar em diversas palestras, né? E no curso. O que você faria com 10 mil reais? Desculpa, com 10 milhões de reais? O que você faria? Eu ia viajar. Eu ia não sei o quê. É por isso que nós não temos 10 milhões de reais. Porque o nosso pensamento é por orgulho próprio. Vou morar numa mansão, vou ter um helicóptero. Para quê? Só matéria. É isso mesmo, é só matéria. Então, nós precisamos ter a consciência. Isso vai fazer mal para a gente? Vai. Se vai fazer mal, Deus não vai nos dar. Não vai. O que nós possamos entender disso tudo? Nós temos o necessário para a nossa evolução, seja ele um pouco mais, seja ele um pouco menos. A prova da riqueza e da beleza é a pior prova que se tem. Com o dinheiro você pode comprar quase tudo. Com a beleza, quase que também. Não é verdade? É muito difícil, né? Graças a Deus passa longe de mim. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é.
Frequentemente, um bem deve resultar dele. Antigamente, isso era mais nítido. Aonde está a felicidade? Diversas pesquisas foram feitas e pessoas ricas? Não. Pessoas muito belas? Também não. Pessoas que têm pouco dinheiro? Muitas vezes não. Pessoas que auxiliam? A maior parte da felicidade está ali. Como é possível isso? O Criador é tão perfeito, tão inteligente, que por enquanto nós sabemos o seguinte, por enquanto, quando nós fazemos uma ação a alguém, o nosso cérebro desprende neurotransmissores do prazer. Serotonina, endorfina, dopamina. Quando você faz uma ação benéfica, é automático, aquilo vem o bem-estar, que algumas pessoas ficam viciadas em caridade, no seu dia a dia. E é muito bom, mas precisamos tomar muito cuidado com as pessoas não confundirem muitas coisas. A caridade com outras, não aquele que faz a caridade, aquele que inclusive recebe. Ele pode confundir aquilo lá como sendo algo que acabe deixando ele constrangido. Uma pessoa confundiu uma caridade com o lado amoroso, sexual. E muitas pessoas confundem. Auxilia, sempre, auxilia. Que tenhamos um limite. Você faz daqui para lá. Eu vou até aqui. É o famoso ajudar, mas também ensina a pescar. Né? Dá o peixe, mas ensina a pescar também. Precisa ter esse entendimento. Não é verdade? O tratamento. Com a dialimetria, o corpo ou a área visada se torna plástico e maleável por alguns minutos. As moléculas afastadas umas das outras na medida da intensidade energética que lhe foi projetada. O processo inicia no corpo etérico e se refletirá no corpo físico, como eu disse, né? Nosso perispírito é uma cópia do nosso corpo. O que nós fazemos no perispírito reflete no corpo físico. Por isso que cirurgias espirituais não têm cortes na matéria. Não tem. A fixação mental, a concentração, a seriedade do momento, inclusive os pensamentos na câmara de tratamento, podem dar sucesso ou não ao tratamento. Imagine que 4 médiuns estejam na câmara de tratamento, 3 com um pensamento muito fixo, muito forte, muito firme, e 1 na conta que tem que pagar. Na novela que vai ter que assistir, que perdeu. Ou no problema que está ocorrendo em casa, ou no trabalho. Haja visto que nós não conseguimos resolver problemas de imediato, temos que ter a certeza de entrar na câmara de tratamento. Aqui é a sua doação de coração ao assistido. Esqueça os tormentos que ficam para trás, e quando você sair eles vão voltar, mas lá dentro temos que estar focados mentalmente, energeticamente, em oração. A oração é a principal energia divina que vai nos ligar ao Criador e vai permitir que a energia flua com mais facilidade para o tratamento. Procedimento dos médiuns. Olha só, mentaliza-se fortemente o corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição da coesão molecular para o tratamento energético adequado. Coesão é definida genericamente como a propriedade que tem os corpos, né, de se manter estáveis à sua forma, como eu expliquei dos átomos e das moléculas, mas isso energeticamente no plano espiritual.
Faça a contagem firme, em que os pulsos sejam pausados, porém carregados de energia. 1, 2, 3 e assim por diante. Carregados de energia. Não simplesmente 1, 2, não. Firmes. Repete-se a contagem 2, 3 vezes. Após a diminuição da coesão molecular do corpo físico e etérico, projetamos energia para a dissolução das massas compactas de energia de baixa frequência vibratória, os chamados miasmas, que estão impregnados, no perispírito da pessoa, que enegrece ela por algum ato, algum pensamento ruim. Quase sempre de coloração escura sobre o corpo etérico. Energias essas que estão muitas vezes na raiz da enfermidade. A pessoa em depressão, ela própria cria essas enfermidades e os obsessores, com essa porta larga, entra e acaba aproveitando a situação. Insufla na pessoa a diminuição do próprio ser, mentalmente, que ele mesmo cria. A própria pessoa obsidiada cria essa energia de modificação dos chakras, a desestabilização, isso causando as patologias. Aos olhos materialistas, o corpo físico não causa a menor mudança de forma e de textura, aos olhos físicos. Mas o corpo etérico se torna mole, menos denso, pronto a receber o tratamento. Sensitivos videntes logo registram o fenômeno, assim que os médicos desencarnados que estão tratando o doente. Olha aquela amiga minha quando viu os médicos trabalhando e o corpo perispiritual, sobre o corpo material. Os médicos espirituais imediatamente se valem da nova situação para intervir mais profunda e facilmente no corpo astral e mesmo no etérico, tratando-os. Então aqui está uma imagem bem o que nós podemos enxergar, o corpo material deitado e o corpo espiritual se levanta ali para o tratamento. Apoio da espiritualidade aos tratamentos. Olha só, o uso da apometria foi citada no livro Missionários da Luz. Abre imediatamente, através da nossa forma de pensamento, portais interdimensionais que nos ligam ao mundo maior, à espiritualidade, e a toda a corrente médica e mentores do espaço, as caravanas de socorro espirituais. Em diversas vezes, acho que o ano passado, se eu não me engano, ou foi no ano que eu fiz o curso, de apometria, tinha uma pessoa que estava sentada aqui próxima e comentaram sobre os portais e tudo mais. O senhor levantou a mão. Vira e mexe, sai uma mulher daqui, vem, pega o livro de vibração e leva. Abre-se um portal e ela sai, pega o livro de vibração com os nomes e volta para a espiritualidade. Olha que interessante. Ao fundo, os clarividentes conseguem enxergar todos os espíritos trabalhando aqui também, no jardim. Tá? Muito interessante. Então, indico Missionários da Luz, de André Luiz, tá? Que vai falar sobre os diversos tratamentos, inclusive da apometria, no uso da apometria pelos espíritos. O êxito da apometria reside na utilização de nossa faculdade mediúnica para entrarmos em contato com o mundo espiritual da maneira mais fácil e objetiva, sempre que for necessário. Agora é uma parte que eu vou até me estender um pouquinho mais, se me permitem, por entender a seriedade dos trabalhos. Se você está disposto a ajudar, a auxiliar, a ser mais um na caravana do Mestre e modificar esse planeta começando de nós mesmos, passando a auxiliar nossos irmãos, há de se saber esses quesitos com cuidado. Médiuns são grãos de areias que, somados ao oceano de trabalho divino, conjugando para a obra final, a melhoria do planeta,
que é a transformação e a evolução planetária. Nós não somos mais, somos um grão de areia na praia divina. Mas se você faltar, é um grão de areia a menos. Somos instrumento, apenas auxiliadores da melhora do assistido, pois a verdadeira melhora depende dele. Conhece-te a ti mesmo e a reforma íntima. O conhecimento é vasto e grandioso. O médium necessita estar em contato constante com a espiritualidade maior, em estudos e ações. Orai e vigiai. O estudo é incansável, galera. É incansável. Nós precisamos estar estudando e sim, nós seremos enganados por alguns espíritos no nosso dia a dia. O maior médium não é aquele que faz coisas grandiosas, é aquele que foi menos enganado. Até Chico Xavier foi enganado pela vaidade. Chegou 2 homens dizendo que eram jornalistas de um jornal importante, queriam fazer entrevistas e não era. E aí o Chico recebeu de Emmanuel, entrega esse livro para eles, um para cada um. O Chico não sabia, mas o Emmanuel escreveu: sei quem vocês são. Escreveu onde eles trabalhavam. E quando eles achavam que tinham enganado o Chico, pega o livro lá que a gente ganhou, vamos dar uma olhadinha lá. Ele pegou lá, ele abriu a página. Ele sabia. Quem sabia? Emmanuel. E aí o Chico triste: mas como, Emmanuel, você deixou eles me enganar? Simples. Para você perceber e ter a curiosidade de suspeitar de algumas coisas. Porque a vaidade nos faz cair. Por muitos no nosso dia a dia a gente já ouviu: olha, fulano lá é médium, diz que não vai dar certo não, viu? Eu ouvi um monte de vezes no meu casamento. Inclusive, antes de casar eu era noivo, chegou uma mulher que era médium, mas não era uma médium atuante dentro de uma casa com os estudos. Olha, você não vai casar com essa mulher não. Hoje eu falo: não, tenho uma filha de 1 ano e 5 meses com ela. Ou seja, médiuns despreparados que ouvem até obsessores para tentar desorganizar a casa. Te desorganizar. Porque se você está aqui hoje, com certeza você é um médium que você pediu para a espiritualidade antes de nascer o auxílio ao próximo. E que se você auxiliar, você vai ter a melhora interna. Você vai ajudar centenas, talvez milhares de pessoas. E os obsessores querem a sua melhora? Não. Querem você prostrado numa cama e querem que você tire a própria vida para que assim eles consigam o seu intento. Ele não fez você morrer. Você suicidou. A transgressão da lei maior, a vida do Criador a nós, ao aprendizado terreno. Olha como começa a se encaixar as coisas. As obras, os estudos do Espiritismo, isso aqui é a nossa bússola. E todo e qualquer trabalho que nós possamos fazer com a espiritualidade, nós precisamos ter o jejum espiritual. O jejum espiritual. Divaldo Franco conta que uma das casas que ele estava acompanhando, chegou uma entidade numa mesa de desobsessão, incorporou e não queria sair. E aí o dirigente da casa: eu exijo que você saia. Ele: não vou sair. E começou a orar: pode orar o que você quiser, eu não vou sair, não vou embora. Mas não é possível. E o dirigente começou a se alterar. Permite? O dirigente olhou assim, foi lá: meu irmão, nós estamos tão preocupados com você.
Comigo? Sim. Olha o seu estado. Olha o que o ódio está fazendo com você. Esse pobre coitado teve algo a mais, que está arrependido e agora é encarnado, está tentando modificar. Precisamos ter um cuidado com você. Deus vai se encarregar com que Ele ressarça aquilo que foi do passado, mas à medida que Ele pode, modifica-se. E a entidade começa a chorar. Ninguém nunca me tratou dessa forma. E aí no final da sessão, como que o espírito conseguiu conversar com ela? Jejum. Ah, mas eu tenho que ficar sem comer o dia inteiro porque eu trabalho só à noite. Não. Jejum espiritual. Os pensamentos ruins, as intenções ruins, uma boa leitura, uma boa música. Direciona o nosso corpo e espírito, as vibrações energéticas para o trabalho surgir e discorrer com maior tranquilidade, fluindo a energia. Daquele dia, nós precisamos ter jejum espiritual. Médiuns devem ter boa vontade e alegria nos trabalhos da caridade e não obrigatoriedade, pensando na barganha com o bem. Ah, eu tenho que trabalhar porque tem que ganhar bônus hora. Quem assistiu o Nosso Lar sabe o que eu estou falando. Quanto mais trabalho no bem, mais bônus horas eu vou ter, vou chegar no céu bem, né? Eu vou chegar lá no Nosso Lar, achando que vai ir para o Nosso Lar, né? Nosso Lar é uma das colônias, pessoal. Eu não sei se existe uma aqui sobre Araraquara ou sobre Ribeirão Preto, que conjuga todos os encarnados aqui, mas todos nós temos uma residência lá também. Depende do nosso merecimento aqui. Não é verdade? Já trabalhei com casas que fazia-se ter a caridade. Não. A caridade tem que vir do coração. Por isso que ninguém obriga ninguém a trabalhar. Você pode vir? Ah, eu não posso porque eu vou no centro comprar uma roupa. Tudo bem, esperamos você na próxima vez, se você puder. Quando o trabalho se conjuga no amor ao próximo e na boa vontade, fica muito mais sutil, muito mais leve. Os trabalhadores trabalham com alegria. Entraram na Câmara da Casa do Jardim aqui para tomar um passe? Como é o clima lá dentro? Amistoso, alegre. Todo mundo está aqui de boa vontade, né? Diversas casas também. Mediunidade não é privilégio, mas obrigação social do qual um dia faltou perante as leis divinas. Olha só, a mediunidade é caridade e amor, por isso, dai de graça o que de graça recebeis. Já diz isso. Emmanuel, uma passagem. A paz interior começa com a faxina do espírito, a reforma íntima. A boa convivência gera energias afins, que cria egrégoras para os trabalhos mediúnicos, vibração da equipe espiritual e dos médiuns. Nós, no trabalho mediúnico, precisamos vibrar na mesma sintonia que os espíritos que vêm nos auxiliar no trabalho. Não eles vibrar com a gente. Não é isso. Nós temos que nos modificar para vibrar energeticamente como eles. Então nós temos que ir até eles, não eles virem até nós. Ah, eu sou médium, tem um médico comigo e ele vai onde eu vou. Será que não tem mais nada que fazer, não? Tem. E muito. E se você não está disposto ao trabalho, ele vai para outra pessoa. Ele trabalha com outra pessoa que está disposta. Por isso que nós precisamos fazer o Evangelho no lar com dia determinado e hora determinada. Porque eles se organizam e uma equipe vai até a nossa casa. Receber essa energia que você está conjugando no Evangelho para fazer a faxina da sua casa e te dar um passe de proteção, harmonizar a casa.
E se algum irmão que esteja ali querendo desestabilizar a casa, com a leitura em voz alta do Evangelho e a ação deles, mesmo que invisível para o espírito que está ali, ele consegue ajudar esse irmão necessitado. A mensagem aos médios é um pouquinho longa. Posso? Dá tempo? Posso? Se me permite? Tá em cima? Tá, vou fazer o seguinte. Eu, Flaubert, particularmente, toda vez que eu entro para uma palestra, eu entro para trabalho mediunicamente, eu sempre ouço mensagem aos médiuns de Emmanuel, que nos coloca no lugar, nos insufla a caridade, nos faz lembrar que estamos aqui apenas como um instrumento, porque o verdadeiro médico é Jesus. Podemos ser apenas um reles bisturi, porque a cirurgia das mãos divinas quem vai fazer são os médicos espirituais com o mentor Jesus. Então, uma imagem que muito me agrada, me falta até as palavras, é a imagem de uma cirurgia ocorrendo, o médico no paciente, por trás dele, Jesus, acolhendo a cirurgia. Isso é o primordial que temos que entender. Estamos aqui para nos auxiliar, que nós possamos auxiliar o nosso próximo com inteligência, com sabedoria e principalmente com a união ao lado espiritual. Primeiramente, a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos doar totalmente no momento do auxílio divino. Tá? A mensagem é longa, mas ela tem no YouTube, ela lida, né? E aqui está a imagem do filme Chico Xavier, quando ele encontra Emmanuel, que resume a mensagem aos médiuns. Emmanuel diz o seguinte: Chico, você está pronto para o trabalho no bem? Ele diz: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Mas para não abandonar, o que eu preciso fazer? Aí vem, todo mundo não lembra, pula esta parte. Diz o seguinte: para os bons espíritos não te abandonarem, você precisa trabalhar muito, esforçar-se no bem e ter a caridade como acima de tudo. Mas para isso, para eu ter essas três coisas, o que eu preciso fazer? Disciplina, disciplina e disciplina. Trabalhando no bem, modificar-se-á no trabalho no bem. Então, para a gente fechar, a apometria é uma técnica que permite a um grupo de médiuns treinados a indução para estados de desdobramento dos corpos mediadores, em especial o etérico, o astral e o mental, para fins de auxílio na caridade. Madre Teresa: as mãos que ajudam são mais sagradas que lábios que rezam. O auxílio, o trabalho no bem. Que nós tenhamos um excelente domingo. Estejam prontos para o trabalho. Muito obrigado. Uma ótima semana.